Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais. A figura representa dois satélites artificiais em órbita em torno da Terra. Baseando-se nas leis de Kepler e diante da representação, o que é correto falar sobre velocidades ou tempo para dar uma volta em torno da Terra? Bom, como ele falou para basear nas leis de Kepler, a primeira lei fala que as órbitas são elípticas, mas a figura, como ele falou, que é para basear também nessa representação, mostra que as órbitas são elipses de excentricidade muito baixa, ou seja, são praticamente circunferência, né? E a velocidade que o satélite tem na órbita pode ser calculada pela distância para dar uma volta completa, 2πr, sobre o tempo, que é o período. O satélite 1 tem um raio aqui de órbita, R1, e o satélite 2, a gente pode desenhar aqui, tem um raio de órbita, R2. Outra lei de Kepler, a terceira lei, fala que o período ao quadrado sobre raio médio da órbita ao cubo, é uma constante. Bom, essa terceira lei diz também, né, a gente pode concluir que quanto mais longe estiver do corpo que está sendo orbitado, os corpos vão levar mais tempo para dar uma volta em torno do corpo orbitado. Então, o satélite que está mais longe, o 2 vai levar um tempo maior para dar uma volta. Isso significa que ele é mais lento. Agora, para demonstrar que o mais longe é mais lento, a gente vai fazer aqui uma suposição, tá? Só para mostrar matematicamente que mais longe ele vai ter uma velocidade média menor, porque estando mais longe, a distância percorrida é maior. Se o tempo fosse proporcionalmente maior também, as velocidades seriam iguais, tá? Maior distância, maior raio, maior período, então você teria uma velocidade, se o raio e o tempo fossem proporcionais, velocidades iguais. Mas vamos mostrar que isso não acontece por causa da terceira lei de Kepler. Período ao quadrado igual a c raio médio da órbita ao cubo. Então a gente tira ali que o período é raiz quadrada de c, que é uma constante, raio médio da órbita ao cubo. Por exemplo, se a gente considerar nesse caso, que é a suposição que eu vou fazer, que o raio 2 é o dobro do raio 1, o período do 1 vai depender do raio 1. E o período do 2 é só substituir na equação. O período 2 vai ser igual a c, o raio 2 é o dobro do raio 1, tudo ao cubo, raiz. Aí a gente faz os cálculos aqui, e o período 2 elevado ao cubo é 8, vai ficar 8, CR1 ao cubo, raiz de tudo isso. Raiz de 8 é 2 raiz de 2, então o período 2 é 2 raiz de 2, CR1 ao cubo, tudo dentro da raiz. CR1 ao cubo dentro da raiz é o período 1. Então a gente conclui aqui que o período 2 é 2 raiz de 2 período 1. Verifique que se o raio é o dobro, o período não é o dobro, é mais do que o dobro. Raiz de 2 é um número maior do que 1, 1,4 aproximadamente. Então, se você dobra o raio, o período mais do que duplica. Se raiz de 2 é 1,4 vezes 2 dá 2,8, ele aumenta cerca de 2,8 vezes, ou seja, o período aumenta mais. Se o denominador aumenta mais que o numerador quando você afasta, então a velocidade diminui. Para este exemplo, se a velocidade, eu vou mudar de cor aqui para ficar mais fácil a análise, se a velocidade 1 é 2πr1 período 1, a velocidade do 2, se fosse duas vezes, seria 2π, o raio 2 é duas vezes o raio 1, e o período 2, que seria o denominador, é 2 raiz de 2 período 1. A gente pode simplificar aqui o 2 com 2, e o numerador vai ficar igual ao numerador do V1, 2πr1. E o denominador difere do denominador do V1, porque tem um raiz de 2 ali. Ou seja, o V2 é o V1 dividido por raiz de 2. Como raiz de 2 é maior do que 1, o V2 é menor que o V1, como a gente disse, mais longe é mais lento, tá?
Bom, vamos às alternativas, né? A letra A fala que os satélites, eles têm a mesma velocidade, falso. O satélite que está mais longe, o V2, ele tem uma velocidade menor. Está falando na letra B que o satélite 2 percorre uma distância maior que o satélite 1. Sim, no mesmo intervalo de tempo? Não, olha aqui, ó, que está mais longe vai percorrer um intervalo de tempo maior, né? Aqui, por exemplo, de 2 vezes o raio. Mas se não fosse, a terceira lei de Kepler mostra que quanto maior o raio, maior o tempo. Então não é o mesmo intervalo de tempo. A letra C, que é a resposta, o satélite 2 leva mais tempo que o satélite 1 para dar uma volta, certo? É isso aqui, ó, o período do 2 é maior que o período do 1. Poderia chegar nessa resposta diretamente sem fazer nenhum cálculo, basta analisar a terceira lei de Kepler, maior distância, maior tempo, né? Aliás, a resolução dessa questão, ela sai direto da análise da terceira lei de Kepler, mas nós não estamos aqui só para resolver a questão, nós estamos para explicar o conteúdo, tá? Mas se fosse só resolver a questão, aqui, ó, terceira lei de Kepler, maior raio da órbita, maior período. Letra C, acabou. E a letra D fala que os satélites 1 e 2 dão uma volta completa em torno da Terra no mesmo intervalo de tempo. Não, está aqui a equação, né, do período para o caso do raio ser o dobro. Se o raio não fosse o dobro, o T2 também seria maior que o T1 a partir da terceira lei de Kepler. Então, jovens, está em uma análise um pouco mais completa, para um caso particular, inclusive, do raio 2 igual ao dobro do raio 1, e está a resolução de mais uma questão. Ok? Um abraço.